pegar agora os valores semânticos da preposição de. E isso tem caído em prova, mas sempre o contexto vai te ajudar. Nada de você ficar preocupado com isso. Olha só. Pode transmitir para a gente um valor de assunto. Mas, cara, para você notar o valor de assunto, você pode trocar a preposição de pela locução prepositiva a respeito de, a preposição sobre. Então, faz uma substituição muito rápido, muito prático. Falar de futebol, isto é, falar sobre futebol. Tá vendo só? Olha lá, causa morrer de fome, já falamos. Tremer de medo, quer dizer, por causa do medo. Chorar de saudade, isto é, por causa da saudade. Pode transmitir um valor de conteúdo sobre aquilo que nós falamos, né? Cheguei aqui, mostrei para você aqui o copo, né? Então, um copo de água. Então, aí, água, de água, marca uma noção de conteúdo, beleza? Então, xícara de café, maço de cigarros, quer dizer, tem cigarros dentro, né? Beleza. Temos a noção da definição, estranho, né? Então, se você está achando estranho, marca-se daí. Definição. O homem que é visto como bom senso, aquele cara que é conhecido por ter bom senso, o define. Aquele homem é definido como bom senso, tá? Pessoa de coragem, essa pessoa é definida por ter coragem. Então é chamado de definição, tá legal? Ela marca a característica de alguém. Basicamente é isso. Dimensão, olha só como é que é bem sugestivo. Prédio de 2 andares. Então está mostrando a dimensão do prédio. Sala de 20 metros quadrados, está mostrando a dimensão dela. Beleza? Ok. A finalidade, bem tranquila também. Você consegue trocar pela preposição para. Dar-lhe algo de beber, quer dizer, para beber, com esse objetivo. Né? Automóvel de passeio, quer dizer, para passear. Pronto, belezinha. Instrumento ou meio. Apanhar de chicote, briga de faca, viajar de avião, viver de ilusões. Então aqui eu já agreguei tanto instrumento, a gente particulariza mais para instrumento quando a gente tem um objeto, tá ok? E normalmente o meio utilizado, ou a gente tem um substantivo abstrato, ou de repente é uma locomoção, tá? Aí a gente vai transmitir essa noção de meio. Viajar de avião, tá? E aí nesse caso você tem um meio de transporte. Aí você vai notar que realmente tem esse valor de meio. Beleza? Tranquilinho? Vamos pegar aqui o próximo. Lugar. Rapaz, eu vim de Madrid. Então olha só, iniciando um adjunto adverbial de lugar aqui, ó. Descender de alemães. E aí nesse caso, ó, marcando a sua origem. Tá vendo? Então nesse caso, descendendo de alemães. Tá ok? Beleza. Observando o próximo. Pode transmitir a ideia da matéria. Lembra que nós comentamos aqui, ó, que é o copo, pode falar assim que é o copo de vidro, a matéria de que é feito o copo. Tá vendo só? Beleza, não confundir com conteúdo, tá? Então eu tenho lá corrente de ouro, chapéu de palha, material de plástico, isso é, de que é feito, é a matéria. Questão 10, medida ou extensão, essa também é bem sugestiva, né? Ó. Régua de 30 centímetros, rua de 20 quilômetros, isso aí não precisa nem anotar, porque você já sabe, não é? Modo, olhar alguém como? De frente. Ficar como? De pé. Tá vendo só? Bem tranquilinha essa, né? Olha a próxima aqui, que é a posse. A posse também é bem tranquilinha. Olha lá. Posse, casa de Luiz. Olhar de Maísa. Quer dizer, a casa é propriedade de alguém, beleza? É do Luiz. Outra coisa, o olhar que caracteriza a Maísa é o olhar dela, é ela que olha. Então, nesse caso, você vai notar que esse valor de posse também cabe na sequência para uma pessoa, beleza? Tranquilo. Só queria deixar aqui registrado para vocês o seguinte, hein? Esse vídeo fica disponível para vocês aqui no YouTube. Por isso a gente está dando essa passada aqui, sem decoreba, porque se você ficar decorando esse troço aqui, você vai ficar maluco. E não é isso que a gente quer. Você só vai registrar aquilo que pode causar dificuldade no seu entendimento. Porque muita coisa é sugestiva, como nós estamos mostrando. Tá legal? Vamos que vamos. Daqui a pouquinho a gente vai fazer atividades e questões. Tá legal? Beleza. Vamos à frente. Preço. Então nós temos aí preço, caderno de R$1. Já é bem sugestivo também, né, moçada? Muito bom. Beleza. Qualidade.
Veja só como é sugestivo isso daqui, pessoal. Ah, eu vou ficar decorando isso daqui? Vender artigo de primeira qualidade. Pô, lógico. Você faz uma questão dessa, vai ter alternativa para você marcar, e você vai observar, pô, de primeira, pô, uma boa qualidade. É isso, tá ok? Então, sem você ficar decorando nada. Olha só a noção de semelhança ou comparação. Olhos de gata, como a gata tem. Atitudes de imbecil, como o imbecil age. Olha lá, isso numa alternativa, você vai eliminando e você chega a esse valor. Concorda comigo? Aí, moçada, o que acontece? Quem gosta muito de cobrar esses valores semânticos, aprofundar mais e tal. FGV adora cobrar esse tipo de coisa, tá? FGV aprofunda bem nessas preposições, no valor semântico delas, mas como eu falei, vá por eliminação das alternativas, é bem sugestivo, pode ter certeza, tá? FGV, a gente tem a Sesgran Rio cobra pra caramba isso daí, a Consuplan também gosta bastante, tá legal? As outras bancas a gente vê assim, uma vez ou outra, cobrando. A banca AOCP gosta, tá? A banca AOCP também gosta desse tipo de cobrança. Mas as demais, como a Fundação Carlos Chagas, ESAF, de vez em quando, mas assim, uma ou outra questão, de tantas outras que eles colocam nas provas, né? Então, a gente não vê com tanta regularidade nas provas, tá ok? Mas é lógico, a gente está aqui nessa quinta com terror, para quê? Para auxiliar você, né? Para você aprofundar naquilo que precisa. Então a gente já vê tantas coisas importantes e a gente vai sempre falar, ó, isso aqui é importante para tal concurso, esse é para outro concurso, assim vai. Acompanhando comigo, olha lá. Olha só de tempo. Você vai estar na alternativa lá, dormir de dia, é tempo. Estudar de tarde, é tempo. Perambular de noite, é tempo. Está vendo só? Muita coisa é sugestiva, você não tem que decorar nada. Olha só o desde. O desde tem um problema sério. Já de cara eu vou começar por ele. Rapaz, a quantidade de gente que fala desde de, né? Desde 10 de abril aconteceu tal coisa, né? Isso tem muita gente que fala assim. Mas a gente também tem um vício quando a gente escreve. O que acontece? Você tem o desde e a gente, na sequência, acaba colocando o D. Tem que tomar um cuidado danado. Então, na releitura do trecho do texto, opa, esse D aqui está a mais. E toma cuidado que nas nossas discursivas, a gente vai corrigir. Normalmente, quando a pessoa coloca o desde, ela tem a tendência de colocar um D depois. Cuidado, não existe desde D. É desde tal tempo, tá ok? Acompanhando comigo. Então, pode marcar a ideia de lugar, dormir, desde lá até cá. Tempo, desde ontem estou assim. Então, desde de, por favor, tome muito cuidado. Em é uma preposição muito empregada, né? Introduz um objeto indireto, pense em alguma coisa, pense no problema. Pode ser um complemento nominal, pode iniciar, né? Pode ser não, pode iniciar um complemento nominal. Há envolvimento no problema. Pode iniciar um adjunto adnominal. Casa em reforma, então em reforma caracteriza a casa. E também pode iniciar um adjunto adverbial. Ele mora em Brasília, tá legal? Então adjunto adverbial de lugar. Belezinha? Agora vamos aos valores nocionais. A preposição em tem muita ocorrência. E logicamente vai ter muitos valores. Vamos lá então. Principais sentidos da preposição em. Vamos procurar aquilo que é sugestivo e só anotar aquilo que é diferente. Transmitindo estado, qualidade, ferro em brasa, olha o estado em brasa, televisor em cores, foto em branco e preto, votos em branco, marcando qualidade, estado. Olha só a finalidade. Ele veio para socorrer, vir em socorro. Ele pediu para casar, pedir em casamento. Olha a noção da forma ou semelhança. Juntar as mãos em conchas, fazer como se conchas fossem. Olha só. Então, nesse caso, a gente tem a noção de comparação, aliás, de forma ou semelhança, tá legal? Que vai mostrar para você essa noção de comparação, tá legal? Beleza. Limitação em matemática, nunca foi bom aluno, quer dizer, ele de certa forma restringiu para a matemática, mostrou uma limitação ali, beleza? Acompanhando comigo. Lugar, ficar onde? A pergunta que se faz. Onde? Em casa.
O jantar está onde? Na mesa, marcando a ideia de lugar, bem sugestivo, bem tranquilo. Né? Meio, vai pagar por meio de quê? Do cheque. Não pode ser instrumento, né? Também não é modo, né? Você vai empregar o cheque para pagar. Então, é o meio utilizado. Pagar em cheque, indenizar como? Em ações. Você vai empregar aqui as ações. Então, você tem um meio para fazer isso. Olha agora a diferença para modo. Ir como em turma, ir como em bando. Em bando não pode ser um instrumento, o meio. Né? Você não vai subir no bando para poder chegar a tal destino, não é isso. Né? Mas como você vai? Em bando, ir em pessoa, quer dizer, pessoalmente lá. Escrever como? Em francês. Está vendo só? Olha só como é sugestiva aqui a ideia de preço. Avaliar a casa em milhares de reais. Olha a sucessão. Essa também é bem sugestiva. De grão em grão, de porta em porta, sucessão. Um grão, depois outro grão. Uma porta, depois outra porta. Beleza? A noção de tempo nem tem que falar, né? Fazer viagem em 4 horas. O fogo destruiu o edifício em minutos. No ano 2000, tempo. Transformação ou alteração. Mudar a água em vinho. Esse valor aqui sempre depende do verbo, tá? Transformar reais em dólares. Então, o verbo vai ajudar bastante, né? Essa regência que vai ajudar. Transformar reais em dólares, mostrando então essa transformação, a preposição em. Beleza? Acompanhando comigo, vamos lá. Entre a gente tem falado bastante que algumas gramáticas colocam que o adjunto adverbial, quando ele tem a preposição entre, ele marca uma noção de intervalo, né? Intervalo entre elementos. Então, é o espaço intermediário, tá ok? Então, essa noção do entre é muito importante, que também pode ser um adjunto adverbial. Pode iniciar um adjunto adverbial. Acompanhando comigo, olha só. Então, ele introduz um adjunto adverbial e indica uma posição intermediária, um intervalo. Veja bem, o lugar. Os Pirineus estão entre a França e a Espanha. Quer dizer, o espaço entre. Ficar entre aprovados, entre os aprovados, ok, naquele grupo. Meio social, entre os índios, se age dessa forma. Então, nesse caso, você vai notar que aqui, ó, entre os índios e entre os aprovados, aqui se quer marcar a noção de meio social, que é entre os índios, com suas culturas, beleza? Então, se age dessa forma nessa cultura, diferente do que nós falamos aqui em ficar entre os aprovados. Por isso, nós temos a noção de meio social aqui e aqui de lugar. Olha embaixo, número 3. Reciprocidade. Entre mim e ela, sempre houve harmonia. Então, um sempre foi simpático com o outro, e o outro resolveu também, recebeu e retornou essa simpatia para o outro. Então, a gente tem essa noção de reciprocidade, beleza? Entre nós, a paz. Quer dizer, tanto um quanto o outro agem em bem comum. Né? E tempo, ela virá entre 10 e 11 horas. Então, note, quando a gente tem o entre, moçada, a gente na sequência vai ter a conjunção e, entre uma coisa e outra. Porque às vezes também nas discursivas a gente vê a pessoa, ela pensou o seguinte, ó, de uma coisa a outra. Tá? Então eu falei lá, das páginas tal a tal. Então às vezes eu coloco assim, das páginas tal a tal. Eu marquei esse intervalo, marquei. Mas aí a pessoa às vezes pensa no de a alguma coisa e coloca o quê? Entre a página tal a outra página. Está correto? Não, errado. Pela banca ver tanta gente escrevendo dessa forma na discursiva, ela já pega o gatilho. Ela faz isso também na parte objetiva da prova. Então tem que ficar ligado, beleza? Entre uma coisa e outra, né? E de uma coisa a outra. Cuidado com isso. Observando aqui à frente, preposição para mamão com mel, né? Observar aí que ela vai transmitir um valor de complemento nominal, ter aptidão para isso, tá? Para o futebol, então completa o nome aptidão. Pode iniciar um adjunto adverbial, ele foi para Londres, marcando essa noção de destino, né, de lugar e tal. E também pode ter esse valor, né, pode iniciar um adjunto de nominal. Ele é meu amigo para todas as horas, quer dizer, de todas as horas caracterizamos esse amigo, esse fiel amigo. Tá bom? Beleza. Aqui a gente quer marcar a noção
da preposição para, quer dizer, o sentido dela. Veja bem, eu quero que você anote aqui a noção de consequência, porque a gente tem notado que quando cai, muita gente tem dúvida no emprego dessa preposição para no valor de consequência. Então a gente tem que reelaborar a estrutura para poder perceber esse valor. Olha lá. Estar muito alegre, alguém está muito alegre para preocupar-se com mesquinharias. Quer dizer, ele está tão alegre, portanto, não vai se preocupar com mesquinharias. Então esse para marca essa noção de consequência. Olha lá, ser bastante inteligente para não cair em esparrela. Quer dizer, como ele é bastante inteligente, então ele não vai cair em esparrela. Está vendo só? Olha agora, a noção de finalidade é o que cai demais. Só tomar cuidado que o para você troca pelo a, fim, de, tudo separado assim. Ó. Nascer para o trabalho com esse objetivo, vir para ficar, quer dizer, com esse objetivo, chegar para a conferência. Então, ele chegou com esse objetivo, a fim de ir a essa conferência. Tá legal? Beleza, vamos à frente. Também pode transmitir um lugar de destino, direção. Ele vai para Madrid, então marcou a ideia de lugar, mas a gente especifica a noção de direção. Apontar o dedo para o céu, marcando a noção de direção. E aqui eu fiz questão de colocar uma observação pelo seguinte. Normalmente a banca não faz muita diferença nisso não, tá? Eu já vi algumas questões, por exemplo, da FUNRIO, né, que ela cobrava, há um tempo atrás ela cobrava um pouquinho a diferença do para e da preposição a. Mas as bancas não têm feito muita diferença nisso. Mas há uma diferencinha sim, acompanhando comigo, olha só. Não é, por isso que eu falo que não é de rigor, né? Ó, não é de rigor, mas a preposição para, com valor de lugar de destino, dá a ideia de estada permanente. Então a pessoa vai ficar por lá, naquele destino, também chamada de definitiva. Ou então, o contrário, eu emprego a preposição a, geralmente que vai exprimir um breve regresso. Então olha só, vou ao Rio e volto amanhã. Então eu tenho a preposição a, que vai marcar essa noção de destino, e é um breve regresso. Então eu coloco a preposição a. Agora, quando eu falo, vou para o Rio de Janeiro, então eu vou ficar por lá mais tempo. Ou é definitivo, ou é permanente. Então, nesse caso, vou para o Rio de Janeiro, tentarei a vida lá. Quer dizer, vai permanecer lá por bastante tempo. Tá? Então, a preposição a marca a noção de que a pessoa vai e vai voltar logo. A preposição para normalmente dá a ideia de que a pessoa vai permanecer lá por muito tempo. E esse emprego é intuitivo. Nós normalmente fazemos isso. Tá legal? Acompanhando comigo? Vamos lá! Pode transmitir uma proporção bem sugestiva. As baleias estão para os peixes, assim como nós estamos para as galinhas. Então, para está dentro de uma estrutura proporcional. Na boa, me ajuda aí. Se a banca marca esse para aqui, você consegue enxergar dentre as alternativas esse valor de proporção, não é? Beleza! Olha só, a noção de benefício e de opinião. Olha só, esse verbo enviar, ele é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Quem envia, envia alguma coisa e envia para alguém, a alguém. Então, a alguém é objeto indireto, este e-mail objeto direto. Olha só, por favor, envie este e-mail ao gerente de negócios. Beleza. Mas por que, terror, nós temos esse para mim? É que a pessoa vai levar em consideração quem está pedindo. Cara, envie para mim este e-mail ao gerente de negócios. Então, nesse caso, olha só, o para mim não é para ele enviar para a pessoa que pediu. Envie para mim este e-mail. Não quer dizer que é para enviar para ele mesmo. Mas, levando em consideração a minha pessoa que está aqui pedindo você pode enviar o e-mail para o fulano de tal. Beleza só? Então, nesse caso, o para mim, ele se enquadra nas palavras, né, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que são, nesse caso, os chamados dativos, que daqui a pouquinho você vai ver. Tá? Também temos a noção de opinião. Olha só, o Brasil nunca teve políticos de verdade, na minha opinião. Para mim, o Brasil nunca teve políticos de verdade. E aí, nesse caso, você pode colocar uma vírgula aqui para destacar a ideia de opinião. Não tem nenhum problema. Tá legal? Então, eu coloquei aqui embaixo essa noção aqui, ó, tá? As expressões para mim estão aqui. São vistas nestes casos como dativo.
Então, esse dativo, moçada, no latim, ele é entendido como, para a gente hoje em dia, ele é chamado de objeto indireto, tá? Só que ele transmite um sentido a mais. Essa preposição para é nocional. Então, ele transmite um valor a mais aí. Por conta desse valor a mais, não se enquadrou nas locuções adverbiais, não se enquadrou em objeto indireto, aí a gramática juntou, né? Os gramáticos juntaram isso nessa ideia do dativo, é o chamado dativo de opinião, ou também o dativo de benefício, interesse. Tá legal? Beleza. E você, por favor, não tem que decorar esse valor, que é dativo de opinião, dativo de benefício, tá? No caso de uma questão que a gente já viu em prova, é o seguinte, ó. O para mim é a quem foi endereçado o e-mail? Não. A quem foi endereçado? Ao gerente de negócio, levando em consideração a pessoa que pediu. É essa a ideia. Cuidado, hein? Tempo. Aqui tem água para 2 dias apenas. Bem sugestivo, né? Para o ano, irei a Salvador. Quanta gente não fala assim, né? Lá para o final de dezembro, viajaremos. Então, a preposição para marcando a noção temporal, bem tranquilinho, né? Belezinha. Perante. Chegamos a falar do perante, né? O mais importante do perante é o quê? Que a gente não pode colocar a preposição a depois. Perante a isso, não. Perante isso, ok? Acompanhando. Então, ele pode introduzir, né, o adjunto adverbial, e indica a relação de lugar, uma posição em frente. Então, olha só, perante o juiz, negou o crime. Frente juiz, beleza? Seu sentido se estende ao posicionamento sobre alguma coisa. Então, no seu sentido literal, que é a posição em frente, né, lugar, ele se estendeu para a noção de um posicionamento a partir de alguma coisa. Então, olha só, perante tais circunstâncias, isto é, com base nessas circunstâncias, inclinei-me a defender o réu. Mostrando um valor de causa aí, ó. Tá vendo só? Cuidado com isso. E aí a gente falou, né, que a gente não pode colocar preposição a, né? Então a gente não pode colocar perante a Deus, e sim perante Deus, perante o juiz. O por, a gente já está chegando no finalzinho aí dessa estrutura, tá legal? Olha só, o por, ele inicia um objeto indireto. Olha só, passei por problemas. Quem passa, passa por, né? Complemento nominal. Tenho admiração por você. Veja só, por você foi exigido por admiração. Agente da passiva, muito empregado. Olha que o mais empregado é esse daqui, ó, tá? Ó, é o agente da passiva. A casa foi vendida por Mário. Isto é, Mário vendeu a casa. Tá legal? O adjunto adverbial marcando a noção de preço. A casa foi vendida por 500 mil reais. Note a diferença do agente da passiva, tá? Ó, a casa foi vendida, a casa foi vendida. Aqui quem vendeu e aqui o preço pelo qual foi vendido, né? Então aqui nós temos um adjunto adverbial de preço. Vamos à frente, observando o valor nocional do por, também importante em prova. Encontrar alguém por uma coincidência. Aí, nesse caso, devido a uma coincidência, só conseguiu encontrar essa pessoa por causa da coincidência, beleza? Foi preso por quê? Por vadiagem, ok. Conformativa, tocar pela partitura, quer dizer, seguindo o que a partitura manda. Então, nós temos a conformidade, de acordo com a partitura. Então, esse valor de conformidade aí. Ele copiou pelo original, quer dizer, ele seguiu o original e foi copiando ali, de acordo com o original. Tem esse valor de conformidade, tá? Favor. Olha só, morrer pela pátria, lutar pela liberdade, falar pelo réu. Então, essa noção de favor, tá vendo só aqui, ó? Inclusive, essa noção de favor, a gente vai notar lá, lembra aquela estrutura do para mim, né? Então, por mim, faça assim esse assado. Essa noção do favor, entrando naquela estrutura, né, sobre a qual nós falamos anteriormente, tá ok? Na noção do dativo de interesse. Acompanhando comigo. Ir por Bauru, então o local por onde passou, morar por aqui, medida, bem tranquilo medida, ó, vender bolacha por quilo. Então a medida empregada foi quilo, beleza? Bem sugestivo, bem tranquilo. Meio, ler pelo rascunho. Eu empreguei o rascunho para ler. Tá vendo só? É o meio utilizado para a leitura. Foi o rascunho. Cuidado. Levar pela mão, empregando a mão. A mão não é um instrumento, né? É o meio utilizado.
cortar pelos dedos, empregando os dedos, né? Enviar pelo correio, então nesse caso empregando os correios para enviar, mandar um recado por alguém, quer dizer, empregando alguém para realizar essa atividade. Então meio você emprega aquilo para executar uma ação. Modo, proceder à chamada de alunos por ordem alfabética. Como, terror? Por ordem alfabética. Saber como, por alto, o que aconteceu. E aí, o que você vai notar? Terror, por exemplo, a banca AOCP, ela gosta muito de cobrar isso, tá? Então, nesse caso, o por tem valor de modo, normalmente, quando sugere essa dúvida entre modo, entre meio, o que a banca faz? Ou tira das alternativas a palavra meio, ou tira a palavra modo. Ou então, como muitas bancas fazem, coloca modo ou meio. Pronto, fechou. Banca Fundação Carlos Chagas gosta de fazer isso às vezes, né? Para não ter problema, coloca modo ou meio. A preposição por transmite o valor de modo ou meio. Preposição com, modo ou meio. Pronto. E aí você já sabe, opa, fiquei tranquilo agora. É modo ou meio. Às vezes a dúvida recai sobre esses dois, né? Acompanhando comigo. Preço. Preço é bem sugestivo. Comprar o livro por R$2. É o preço dele. Vender a mercadoria pelo custo. Quantidade, mais tranquilo ainda. Chorar por 3 vezes. Perder por 0 a 2. Substituição, deixar o certo no lugar dele o duvidoso. Substituiu, não foi? Comprar o gato no lugar dele o lebre. Jurar no lugar de Deus. Está vendo só? Valer por 5 homens no lugar de 5 homens. Então, há uma substituição. Bem sugestivo isso daí também, não é? O tempo é mais sugestivo ainda. Estarei lá pelo Natal. Viver por muitos anos. Brincar só pela manhã. Então, só nesse slide aqui, você já cortou uma pancada aí que é bem sugestivo. Tá ok? E aí você anota aquilo que, poxa, causou meio estranhamento e tal. Acompanhando, vamos que vamos. Olha lá. 100. Bom, 100 já vai marcar para a gente uma noção de ausência, que a gente pode, neste caso, também entender como modo. Tá legal? Então, veja bem. Ele pode introduzir um adjunto de nominal ou adjunto de verbial. Vamos pegar aqui o adjunto de nominal. Ele disse palavras, e aí, nesse caso, a classificação, a característica da palavra é ser sem sentido. Então, ausência de sentido, como a gente marcou aqui. Ó, tá? A gente tem aqui o adjunto adverbial. Veja bem, estar como sem dinheiro. Na ausência de dinheiro, a gente interpreta como modo. Sem o empréstimo, não construiremos a casa. Aí nós temos uma noção de ausência desse empréstimo. Além disso, eu entendo uma condição. Isto é, se houver empréstimo, nós construiremos. Se não houver empréstimos, nós não construiremos a casa. Olha a próxima. Não se vive sem oxigênio. Primeiramente, o sem marca uma ideia de ausência. E eu entendo uma noção de condição. Não se vive se não houver oxigênio. Tá bom? Então, fica ligado nisso daí que é importantíssimo. Vamos à frente. Sob é bem sugestivo mesmo. Sob. Ele inicia um adjunto adverbial e indica as seguintes relações. Primeiro, lugar, uma posição inferior. Ficar sob o viaduto, debaixo dele. Eu também posso entender um modo, porque eu não vou ter essa noção de lugar explicitamente, sair sob pretexto não convincente. Então, sair como? Sob esse pretexto, sob pretexto não convincente. Ou então, olha só, a noção de tempo. Houve muito progresso no Brasil na época de Dom Pedro II. Sob Dom Pedro II, tá legal? Sob a ditadura militar, então naquele período, tá ok? Então sob pode marcar período. Na sequência eu vou ter tempo, então fica mais fácil. Beleza? Ok, vamos que vamos, vamos à frente. E o sobre, terror? Opa! Sobre basicamente, toma cuidado, ó. O assunto, conversar sobre alguma coisa a respeito de, falar sobre futebol a respeito de, né? Olha só a direção. E sobre, rapaz, a gente vai sobre o adversário. A gente vai direto, né, assim, em cima dele. Então, nós vamos sobre o adversário, ao encontro dele. Então, nesse caso, ou de encontro a, né, que pode haver um impacto. Mas nessa noção, vai marcar a direção. Olha a noção de lugar, que é a posição superior, diferente do sob. O avião caiu sobre uma lavoura de arroz. Flutuar
sobre as ondas, né? Estar acima dela, em cima dela. Beleza? Trás. O trás, a gente vai observar o seguinte, uma característica importante aqui. A gente usa no português atual o trás dentro de uma locução prepositiva, tá legal? Também dentro de uma locução adverbial. Então, olha só, no português atual, a preposição trás não é usada isoladamente, tá? Ela atua sempre como parte de outras expressões, podendo fazer parte de uma locução adverbial na estrutura para trás, por trás, isto é, ficar para trás, chegar por trás, tá vendo? Ou então fazer parte da locução prepositiva por trás de, é essa daí. Ficar por trás do muro. Então, por trás de marca essa noção em que o trás faz parte da locução prepositiva. Cuidado com a grafia do trás, beleza? Para não confundir com o verbo trazer, que tem o presente indicativo assim, ó, traz. Beleza?